Tivemos uma noite de quarta-feira agitada no Campeonato Brasileiro e eu começo com o destaque do Atlético, que não se deu bem na Arena MRV, Cláudio Rezende. O menor público da história da Arena MRV. Galo perde feio para o Palmeiras e ainda precisa pontuar na última rodada para garantir vaga sul-americana. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Itatiaia, curtindo o nosso tiro de meta, acordou cedinho, né? Tá curioso. Já agradeço, claro, a sua audiência. Deixe também o seu like. Vamos agora falar do Galo, que precisava vencer a partida dentro de casa. O público não compareceu, também com razão. O torcedor do Galo tá muito chateado com o que vem acontecendo e o Atlético sucumbiu até com certa facilidade ao Palmeiras. Não é isso, comentarista Ale Oliveira, bom dia. Bem, amigos, o tiro de meta não deu pro Atlético. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 3-0 pro Palmeiras. O time começou muito mal o jogo, mais uma vez com 3 zagueiros, e os 3 zagueiros numa atuação realmente muito fraca, né? Entregando o ouro pro Palmeiras com muita facilidade desde o começo do jogo, desde os primeiros movimentos, e foi assim que saiu o primeiro gol do Palmeiras, né? Com o Júnior Alonso se enrolando com o Vitor Hugo, e aí o Palmeiras, com uma marcação muito forte na sua primeira linha ali de atacantes, conseguiu abrir o marcador com o Flaco Lopes. O segundo gol saiu em função de um lançamento longo do Gustavo Gomes, que foi encontrar o Arana, o lateral esquerdo do Atlético, que acabou cortando mal a bola e se aproveitou disso o Alan para fazer o segundo gol. A esperança do Atlético, ela surge em 2 momentos. Primeiro, quando o São Paulo tenta consertar o erro e tira o Júnior Alonso para colocar o Bernard, o time melhora. E também quando o Piquerez é expulso, o lateral esquerdo do Palmeiras, no finalzinho do primeiro período. O Atlético teria, portanto, todo o segundo tempo com um jogador a mais para tentar pelo menos um empate. Isso não aconteceu e ainda tomou o terceiro gol com o Luigi no contra-ataque. E o Atlético conhece mais uma derrota. No retorno está entre os 4 piores. Chegou ao seu 6º jogo sem vitória, contando aí a decisão da Sul-Americana. O time não será rebaixado, mas também não tem mais chance de participar da pré-Libertadores do ano que vem. Muito obrigada, Ale Oliveira, pelas informações. É de fato vergonhoso. Mais um Brasileirão do Atlético em 2025 também, sem lutar por nada de grandioso, né? Ainda sonhava, quem sabe, com esse 8º lugar, torcendo, né, por um G8, pela abertura de mais uma vaga, mas nem isso vai conseguir. No final das contas, o Atlético ainda tem que levantar as mãos para o céu, que tem outros times piores neste Brasileirão, porque senão o risco do rebaixamento seria ainda maior. Conosco agora Cláudio Rezende, que fala justamente disso. O Atlético aí tem 45 pontos na 13ª colocação, pode ainda ser alcançado no número de pontos por equipes que estão atrás, mas tem a questão do saldo de gols, então o Galo vai permanecer na primeira divisão, o que é algo a ser comemorado, mas precisa também pontuar, porque senão nem Sul-Americana vai ter em 2026. Não é isso, Cláudio Rezende? Bom dia. Muito bom dia a você também, a todos que nos acompanham aqui no Tiro de Meta. O Galo ainda tem que pontuar na última rodada do Campeonato Brasileiro para garantir vaga na Copa Sul-Americana. Não tem mais chances de chegar a Libertadores no G8, ao mesmo tempo não tem chance de rebaixamento, porque mesmo que perca o jogo da última rodada contra o Vasco da Gama na Arena MRV, o Vitória teria que, além de vencer por goleada, tirar uma diferença de gols muito grande. Galo está livre de qualquer risco de Série B. O Rafael Menin, um dos donos da SAF do Atlético, colocou nas redes sociais logo após a partida: vexame completo, deu tudo errado neste ano, a massa merece muito mais, trabalhar mais e muito melhor em 2026. Palavras de Rafael Menin, o Atlético que após o Campeonato Brasileiro vai fazer uma análise de jogadores que precisam deixar o elenco, e o Sampaoli também já tem o projeto de também buscar reforços para o ano que vem. Um abraço.
Um abraço, Cláudio. De fato, tem muita gente aí que não está merecendo vestir a camisa do Atlético, hein? Uma reformulação super necessária para 2026. O Galo não vai jogar a Copa Libertadores do ano que vem, não tem chance de acontecer. Não vai jogar a Série B do ano que vem, isso também está resolvido. E o que resta para o fim de semana é saber se vai ter Sul-Americana ou não. Como é que você encara essa história da reformulação e esse contexto trazido pelo Sampaoli quanto à identificação, quanto a projeto, quanto a investimento para o próximo ano, Simões? O Cirilo, acho que assim, 2 pontos que a gente precisa destacar. O primeiro deles é que o Sampaoli chegou com um bonde andando, né? Assim, ele não teve a chance de fazer nenhuma janela no Atlético. Ele pegou o grupo que já estava aí, embora seja um grupo que possa apresentar muito mais, tá? E a expectativa era de que o Sampaoli fosse um bombeiro, né? E existe muito essa expressão, o Marques já deve ter tido muitos treinadores bombeiros, né? Que chega para poder tentar fazer o time dar uma arrancada, né? O Abelão hoje contra o São Paulo, mas ele tava sem água na bomba, né? Tava sem água o Abelão. Mas olha só, Cirilo, o que acontece? O Sampaoli, pegando o universo de Série A, tá? E isso é interessante, por mais que ele não tenha o grupo que ele quer, mas de toda forma, eu não acho que o grupo do Atlético seja um grupo para fazer uma campanha tão ruim, independentemente do treinador. O Cuca na Série A dirigiu o Galo em 19 jogos. O aproveitamento foi 42,10%. O Sampaoli completou hoje na Série A 17 jogos. O aproveitamento é 41,17%. Então, na mesma competição, contra os mesmos adversários, no mesmo universo, o aproveitamento do Sampaoli, 17 jogos contra 19, é praticamente um turno para cada um. O Sampaoli completa 18 no domingo. Não são 19, porque tem um com o Lucas Gonçalves, né? O jogo da transição entre eles, uma derrota pro Vitória lá em Salvador. Contra o Vitória, 1-0. Isso. Então, assim, bombeiro o Sampaoli não foi. Porque no Brasileirão, o aproveitamento do Cuca é melhor que o do Sampaoli. 42,10% contra 41,17%. Chegou à final da Copa Sul-Americana, tem méritos do Sampaoli, sim, o Atlético principalmente fora de casa, mas eu acho que na final ele falhou e falhou em excesso. Então, apesar de não ter montado o grupo, apesar de não ter feito nenhuma janela, acho que o Sampaoli também precisa ter um 2026 melhor. Eu penso numa coisa, ô Cirilo, assim, eu acho que é o melhor time de futebol que a gente já teve no planeta foi a seleção brasileira de 70. E o que o Zagallo fez? Ele acomodou os melhores. O Jairzinho era o ponta de lança, o 10 do Botafogo, virou o 7 da seleção. O Tostão não era o 10 do Cruzeiro, era o 8, mas fazia a função do 10. O que é que ele fez? Botou o Tostão de centroavante. O Rivelino era o 10 do Corinthians. O que é que ele fez? Botou de 11 da seleção como ponta esquerda, porque o 10 era o Pelé. E esse é o maior time de futebol que já se montou em todos os tempos. Eu acho que quando você tem um Flamengo, um elenco tão qualificado, você pode sim rodar e abrir mão. Não estou dizendo que o rodar é errado não, porque fisicamente o jogador não aguenta. Mas nos grandes momentos, nos grandes jogos, as estratégias do Sampaoli deram errado. Ele perdeu a final da Copa Sul-Americana para um time muito inferior ao dele, tecnicamente. O clássico contra o Cruzeiro aqui, mesmo jogando contra 10, o segundo tempo quase inteiro ele só empatou. Hoje ele perdeu para um Palmeiras, um jogo que era importante da resposta. Terça passada ele empatou com o Flamengo, sendo pior do que o Flamengo. Entendeu? Então, eu acho que é uma situação, concordo 100% com a permanência do Sampaoli para 2026, que ele tem a oportunidade de fazer o trabalho dele, mas eu acho que assim como os jogadores, o Sampaoli também precisa mostrar mais em 2026, porque os números mostram que com o Cuca no Brasileirão, o Atlético teve um desempenho um pouquinho melhor, mas eu acho que um treinador que chega para poder salvar a pátria, se ele não consegue melhorar de forma pelo menos considerável
ele não alcançou o objetivo dele, e nas grandes partidas, cara, ele começou a história dele no Atlético, e estou repetindo mais uma vez, sou a favor da permanência do Sampaoli, mas o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, que ele pôs o Coelho de lateral direito para marcar, botou o Scarpa fora de posição, todo mundo fora de posição, entendeu? O Fausto Vera jogando de zagueiro, eu acho que ok, o torcedor gosta, eu também gosto, acho um estilo interessante, mas a cobrança de 2026 tem que passar pelo Sampaoli também, porque o 2025, por mais que ele não tenha montado o elenco, por mais que ele não tenha tido nenhuma janela, ele não trabalhou bem nos principais momentos do Atlético. Aqui me preocupa muito que os caras bons do time têm uma péssima relação com o treinador, que é o Scarpa, que é o Hulk. Eu não conheço, não posso falar do Alexander, mas, cara, é muito absurdo que um cara do talento do Alexander, e é um talento, assim, gigantesco, foi uma grande contratação. Essa foi a melhor contratação da diretoria, você quer saber? Porque é jovem, porque é bom, pode devolver tecnicamente e financeiramente. Esse cara não ser titular do time, ou não ser nem utilizado. Ele entrou na final, faltando 3 minutos para acabar o tempo normal. É impressionante, cara. Mesmo que fosse para descansar o Arana na lateral esquerda, porque ele fez esse papel no lugar do Marcelo no Fluminense. Então os caras bons do time, ele não tem uma boa relação. Com os ruins, ele é um avião. E dei o exemplo aqui de quem tem mais minutagem com ele, que é Júnior Alonso, que é Igor Gomes, que é Rony. Então vai ser por aí que o Galo vai. Vai ser por esse caminho que o Atlético... Essa aposta que o Atlético vai fazer, com esses números, com esse desempenho, com essa final, com essas escolhas, com o fato de ele não ter repetido o time uma só vez. O Simões falou do Flamengo. O Flamengo repetiu o time da final da Libertadores. E é o Flamengo, hein? Que colocou faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele colocou o De La Cruz e o Saúl. Mas ele repetiu o time. E ele não repete o time porque a imprensa pede. Não, porque pro jogador é importante ter um entrosamento, saber o que o cara gosta de fazer dentro do campo. Então, assim, eu, sincero e honestamente, não tenho argumento. Não é que você não faz o gol com um jogador a mais. Você toma o gol, como foi contra o Botafogo, contra o Bolívar, contra o Santos, contra o Palmeiras. Então, assim, eu não tenho argumento nenhum. Mas nenhum. Não fala assim, mas e o... Não tenho argumento nenhum para afirmar que o Sampaoli é o cara para essa reformulação. Acho que muitos outros também não são. Acho muito justo você discutir se de repente, mesmo os bons, o Scarpa, o Hulk, sabe, se esses caras devem continuar no Atlético. Acho justo você colocar na mesa tudo isso. Mas quem vai decidir isso é esse cara. Esse cara que não ganhou com o Flamengo, esse cara que brigou com o Messi, esse cara que está na zona do rebaixamento no retorno, é esse cara que vai ditar as regras do Atlético. Fala massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Antes de vocês deixarem o vídeo, eu peço gentilmente que vocês deixem o like de vocês, tá? O like de vocês ajuda demais o canal. Muito obrigado a todos que vêm aí dando essa força pro canal. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícias todos os dias do Galão, então é muito importante que vocês façam parte da massa se inscrevendo no canal. Meu convite fica aí, tá bom? Se inscreva e também ative o sininho de notificação para vocês não ficarem de fora, que toda vez que nós lançamos uma notícia nova, vocês são notificados pelo YouTube, tá? Então é muito importante que vocês ativem o sininho de notificação. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês no espaço de comentários do canal. É muito importante que vocês também deixem a opinião de vocês, que também ajuda muito o canal a continuar se desenvolvendo, tá bom? Infelizmente não foi pro Galo, né? Fomos derrotados mais uma vez. Agora é seguir em frente, não tem jeito, né? Vou ficando por aqui, massa. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa. Fui.